eu sou a Mari Paza e hoje eu vou falar com você sobre o PERMAV. Eu acho que você nunca deve ter ouvido falar sobre isso, mas, no entanto, todavia, o PERMAV é super importante para o seu bem-estar. Ele é a base da psicologia positiva. A psicologia positiva, ela é uma linha da psicologia que foi criada pelo psicólogo Martin Seligman. Vai aparecer uma fotinho dele aqui. Ele é um psicólogo muito importante na minha vida e na vida de muitas pessoas. Ele foi presidente da Associação de Psicologia dos Estados Unidos nos anos de 2020 a 2024. E lá ele decidiu entender, na verdade ele já vinha pesquisando isso há muitos anos. Quando ele foi presidente da Associação de Psicólogos lá nos Estados Unidos, ele questionou o seguinte, ele falou, gente, por que a psicologia estuda tanto as doenças? Depressão, ansiedade. Por que a gente tem esse livro imenso, esse DSM-25? A gente tem um livro desse tamanho praticamente, que só estuda a doença. E a gente não olha quase nada para as coisas positivas que o ser humano tem. Porque ele viu lá os índices de pesquisa, eram assim, tinham a proporção mais ou menos, era tipo assim, 1000 pesquisas para depressão, ansiedade, burnout e tal. E 5 pesquisas para felicidade e bem-estar. Aí ele questionou, ele falou, gente, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. Vamos ter um olhar voltado para isso? Eu tenho um olhar voltado para isso já há algum tempo. E eu entendo que as pessoas otimistas vivem mais. Eu entendo que quem tem mais bem-estar vive mais. Eu entendo que quem observa melhor as suas forças de caráter vive mais. Então vamos pesquisar mais sobre isso? E aí a sociedade de psicologia mais tradicional virou o nariz assim e falou assim, não quero olhar sobre isso, não quero. Só que um grupo de 25 psicólogos, pesquisadores muito fortes nos Estados Unidos comprou a briga dele e falou assim, beleza, eu vou com você. E aí uma grande empresa também americana, uma seguradora muito wealthy, muito rica, comprou a ideia dele e falou assim, eu vou bancar suas pesquisas, vamos nessa, vou com você. E aí um fundo de investimentos comprou essa ideia dele e ele pôde fazer essa pesquisa bem a fundo. E aí ele desenvolveu essa pesquisa voltada para as forças de caráter. Calma, que o vídeo é sobre o PERMAV, só que as forças de caráter são completamente conectadas com o PERMAV. Então, já se inscreve aqui nesse canal. Calma, a figurinha do calma vai aparecer aqui, que a minha figurinha predileta da vida, é calma. Então já se inscreve aqui nesse canal para você não perder nenhum conteúdo maravilhoso sobre isso, que eu vou fazer um outro vídeo explicando o que são as forças de caráter e o que ela tem a ver com o PERMA, porque elas têm tudo a ver. E isso tem tudo a ver com o que você pode fazer na sua vida para você elevar os seus níveis de bem-estar. Não é maravilhoso? De forma cientificamente comprovada, que é melhor ainda. Claro, gente, não é porque é cientificamente comprovado que vai funcionar para todas as pessoas. Mas se funcionou para um monte de gente, pode ser que funcione para você, não é verdade? Então calma, vamos lá. O PERMAV é o seguinte, é um acrônimo que significa o seguinte, em inglês ele significa o P, Positive Emotions. Em português, são emoções positivas. Então a gente precisa buscar ter emoções positivas na nossa vida. E, gente, é importante lembrar que esse vídeo aqui é voltado para pessoas que têm a vida estável. Eu não estou falando aqui com pessoas que estão enfrentando problemas financeiros, são pessoas que estão desempregadas. E, claro, essas pessoas também podem ter o PERMA na vida delas, o PERMAV. Mas vai ser momentos de PERMAV. Pessoas que têm a vida estável, que ganham, porque assim, existe um patamar financeiro, onde essas pessoas atingem esse patamar financeiro, que umas estatísticas dizem que é acima de 15 mil reais. Existe um patamar financeiro também ideal. Não precisa ganhar mais de 25, quem ganha mais de 25 mil reais, às vezes também se perde no dinheiro. Então, se você atinge de 15 a 25 mil reais, você já está dentro de um valor bem razoável para você ter bastante bem-estar na sua vida. Você consegue viajar para fora, você consegue ter viagens, fazer viagens, você consegue comprar comida de forma tranquila, ir a restaurantes, ou seja, você consegue ter bastante momentos, né, de emoções positivas na sua vida. E vale importante lembrar também que emoções positivas não estão relacionadas a comprar coisas e fazer viagens. A vida acontece no ordinário. As emoções positivas acontecem no ordinário. Acontece ali no carinho que você vai dar no seu cachorro, no olhar que você troca com seu marido, no olhar que você troca com seu filho, no momento que você está ali brincando com seu filho no chão da sua casa. O importante é você abrir os seus olhos para esses momentos.
Não ficar esperando, claro, organizar a viagem do ano com a família é super importante e também gera momentos de emoções positivas. Só que você não tem que ficar esperando isso acontecer para que você tenha emoção positiva. É importante que você observe os pequenos momentos da sua vida, que você tenha as emoções positivas também nesses momentos. Inclusive, assim, com a sua lista de tarefas diárias, você conseguiu cumprir 10 das 12, 8 das 12, 5 das 12, que você também tem emoções positivas com isso. Então, as emoções positivas é isso. Depois a gente tem o E do engagement, que é engajamento em português. O engajamento é você se engajar na sua vida. É você acordar disposto a fazer as coisas, é você estar ali engajado na sua vida. Você tem uma atividade que você engaja. Às vezes a gente trabalha numa coisa que a gente não gosta, às vezes a gente tem uma família que a gente não gosta, às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta, às vezes a gente se sujeita a fazer um monte de coisa, encontrar um monte de gente que a gente não gosta. Então, a gente precisa estar atento ao que a gente está fazendo, ao que a gente está se sujeitando. Porque a gente precisa fazer coisas que a gente gosta. Dizer não é importante. Muitas vezes dizer não pro outro é dizer sim pra gente. Por isso que a gente precisa ter muito autoconhecimento para que a gente entenda o que faz bem pra gente. Falo por isso por conta própria, porque eu passei muitos anos da minha vida dizendo sim pros outros e dizendo não pra mim. Mas porque eu tinha um objetivo de agradar uma pessoa específica, que era o meu pai. E pra mim fazia todo sentido agradar ele e tava tudo bem. Mariana, se você voltasse anos atrás da sua vida, você faria alguma coisa diferente? Não faria, porque pra mim era importante agradar o meu pai e tava tudo bem. Eu me negaria, eu abri mão de empregos, eu neguei várias coisas em relação a relacionamentos, a amigos e tudo, porque eu queria agradar o meu pai, era importante pra mim fazer aquilo e tá tudo bem. Cada um faz uma escolha na vida. Eu fiz essa escolha, tudo bem? Então, que você entenda o que é importante pra você e que você faça essas escolhas de forma consciente. Então, o engagement é isso, você se engajar na sua vida. P-E-R. R são relationships, relacionamentos. Existe um estudo de Harvard, que é o maior estudo já feito na humanidade até hoje, é um estudo mais longo já feito na humanidade, que estudou pessoas desde sua fase adolescente até a sua fase adulta, e eles foram observando essas pessoas tudo. Entraram na faculdade, o que eles fizeram, se formaram, o que eles fizeram, dois até viraram presidentes dos Estados Unidos, pra você ter uma noção do que aconteceu ali. Aquelas pessoas que fizeram dinheiro, casaram, perderam casamentos, tiveram filhos, perderam filhos, cresceram, morreram novos, morreram velhos. E o que essa pesquisa chegou à conclusão no final dessa pesquisa? Que os relacionamentos que você tem na sua vida são a coisa que mais importa na sua vida no final de tudo. Não importa o que você ganhou, o que você perdeu, o que você fez, o que você construiu. O que importa são os relacionamentos que você constrói. Então olha como é importante o R na sua vida. O R de relacionamento. Como é importante você se relacionar com pessoas que te fazem bem. Você buscar ter uma rede de apoio importante. Vou te fazer uma pergunta que eu vou te pedir para você se refletir muito sobre isso. Para quem que você vai ligar 2 horas da manhã quando você tiver um problema? Para quem? Você tem essa pessoa? Então manda uma mensagem para ela. Fala, você é minha pessoa das 2 horas da manhã. Faz com que ela saiba que ela existe. E fala também, faça com que ela saiba que você é essa pessoa para ela. É muito importante a gente ter esse conforto de ter uma pessoa que você pode ligar às 2 horas da manhã. Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. A gente saber que eu posso ligar para alguém às 2 horas da manhã e essa pessoa vai acordar e vai fazer alguma coisa. Então é importante a gente ter essa pessoa e é importante a gente se relacionar com pessoas que nos querem bem, com pessoas que estão ali nos apoiando e torcendo por nós de forma positiva. Depois, o M é meaning, que é um significado. A nossa vida precisa ter um significado. A gente precisa estar ali, ter um significado na nossa vida. A gente precisa ter uma coisa assim maior, que vai além da gente, para que a gente acredite e acorde todos os dias. Que é aquela questão mesma do Viktor Frankl, que tem um porquê enfrentar qualquer como. Ele vai ali juntinho com as metas para que você acorde todos os dias e faça e ultrapasse todos os desafios. Então me acompanha aqui, falo novamente, hein? Para você não ficar perdendo nada aqui desse canal. Se inscreve aqui, ativa o sininho, que eu vou explicar tudo para você. O que é esse quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Vem comigo que a gente vai florescer juntas. A gente vai juntinho aqui, junto a uma vida em florescimento. O A é accomplishment.
Ou seja, são coisas que você vai alcançar na sua vida. São metas. Metas SMART. O SMART eu vou deixar para explicar em outro vídeo depois o que são metas SMART. Porque é mais longo, o vídeo vai ficar enorme, então não é legal. Mas são metas. Metas é o quê? Você chegar e falar assim, eu vou fazer X coisa em tal prazo e eu vou fazer de tudo para atingir isso. Então, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, isso eu também vou explicar em outro vídeo, porque é do Viktor Frankl, e Viktor Frankl, ele precisa ter um vídeo só para ele, porque ele é maravilhoso. Então, ele de fato é maravilhoso, eu adoro a história de vida dele. Então, a gente precisa ter metas na nossa vida pra gente alcançar isso. E depois o V é o vitalidade. O que é isso? É você se movimentar. É você estar em movimento, tá saudável, tá fazendo atividade física. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu dediquei a falar sobre atividade física, que ele vai aparecer aqui, ou aqui, ou aqui. Vai depender de onde... Aqui, assim. Onde o nosso editor quiser colocar, né? O nosso editor é maravilhoso e ele vai colocar onde ele achar melhor. Enfim, gente, esse é o PERMA-V, é a base da nossa psicologia positiva, é onde a gente precisa, se a gente tiver com essas letrinhas todas equilibradas, a gente vai ter de fato uma vida com mais bem-estar, uma vida mais equilibrada. E hoje a gente vive uma vida tão estressada, a gente está sempre com o nosso sistema de atenção, de luta e fuga em alerta o tempo inteiro, porque a gente recebe muito estímulo, muito estresse, é muito ansiedade, estresse o tempo inteiro, estímulo, e eu tô de burnout, e o que eu vou fazer, meu Deus do céu. Porque lá antigamente, quando a gente era da época das cavernas, dos primórdios, e lá nos anos 20, nos anos 50, a gente não tinha tanto estímulo assim, não tinha o WhatsApp do trabalho, não tinha o e-mail do chefe 3 horas da manhã, não tinha nada disso, a gente não tinha que ficar o tempo inteiro desesperado, sem conseguir respirar direito. Os estímulos vinham aos poucos, a gente não tinha telefone, celular o tempo inteiro, com notificação. Então hoje em dia a gente fica nesse sistema de alerta o tempo inteiro. Então é importante, se a gente conseguir de fato organizar o nosso PERMA de forma correta, de forma com atenção plena para aquilo ali, a nossa vida vai se encaixar de uma forma mais calma e pacífica. Então vem comigo, Florzinha, vem que eu vou te ensinar a ter um PERMA equilibrado pra gente viver uma vida maravilhosa, plena. Isso aqui é a base do flourishing, do florescimento que eu falo tanto aqui pra você. Então vem, Florzinha, bora florescer.